Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e eu vou ensinar vocês a fazer um corte social para o dia a dia, um corte no Paint 2, muito fácil aí para você fazer nas pessoas próximas nesse período de pandemia. Eu começo o corte fazendo uma divisão ferradura, para visualizar melhor o perfil do cliente e a maneira como eu vou executar esse corte no cabelo dele, perfeito? Eu sempre mantenho preso com as presilhas de maneira bem firme, né, para a gente conseguir trabalhar da maneira mais adequada possível aí. Nesse momento, eu venho com o pente de número 3 a favor do crescimento do cabelo do cliente. O corte será feito com o pente número 2 e na parte de cima do cabelo vamos fazer com a tesoura, perfeito? Eu venho com o pente número 3 tirando o excesso, né, para visualizar melhor o corte que nós vamos fazer no cabelo do cliente. O cabelo veio bastante cheio, né? Então a gente consegue ter um pouco mais de visualização do que vai ser feito aí. Agora, como podem observar, eu venho com o pente de número 3 contra o crescimento do fio do cabelo, iniciando aí um leve disfarce que nós vamos fazer no cliente. Ele quer no pente número 2, mas nós vamos dar uma leve disfarçada com o pente de número 3, conectando com o número 2. Sempre passando várias vezes o pente, né? É bom lembrar, a fim de que a gente tenha a qualidade e que de fato todo o cabelo venha a ser cortado. Nesse momento eu já venho com o pente de número 2, né, executando o corte na parte lateral do cabelo, na parte de trás do cabelo. Observe que sempre estou fazendo um movimento C-motion, um movimento em C, principalmente na parte mais acima, próxima ao topo da cabeça do cliente, para facilitar essa conexão entre o pente de número 2 e o pente de número 3. Perfeito? Agora, como você pode observar, eu venho com o próprio pente de número 2, numa regulagem um pouco mais alta, a favor do crescimento do fio. E eu venho descendo a máquina de maneira que corte os fios que ficaram mais arrepiados, os fiozinhos mais rebeldes aí, né? Para ficar um pouco mais alinhado o cabelo. Agora eu já venho iniciando fazendo o pezinho com a máquina de corte mesmo, ela está muito bem alinhada, a máquina está com a zero gap, né? E aí a gente consegue fazer uma marcação bastante tranquila para o pezinho do cliente. Importante lembrar que é sempre bom manter o cliente limpo, tá? Durante o corte. Eu trabalho dessa maneira e é o que eu estou passando aqui para vocês. Mantenha o cliente limpo, mantenha a pessoa com que você está cortando o cabelo aí limpa durante o corte. Isso facilita durante o processo porque você consegue ver melhor o que você está fazendo. Não fica aquela sujeira te atrapalhando, né? Sempre mantenha a cabeça do cliente alinhada de maneira que ele fique parado e você consiga olhar para o espelho, sempre olhando para o cliente e para o espelho, de maneira que você verifique se está de fato alinhado ou não o perfil, né, o pezinho do cliente. Essa profissão de barbeiro é uma profissão maravilhosa. Acredito que somos psicólogos dos nossos clientes, tendo uma atividade diária aí de conversar, de compreender e estar presente aí de maneira bastante legal aí na vida das pessoas. Nesse momento eu venho passando mais um pouco a máquina, fazendo uma leve aferição, verificando se está tudo ok. Alguns barbeiros fazem o pezinho no final do corte, eu não vejo isso como via de regra e trabalho da melhor maneira possível dentro das condições que nós temos aí no momento, né? Olha lá, limpando o cliente novamente, mantendo ele sempre limpo durante o processo todo do corte.
Quando eu vou fazer o pezinho com a lâmina, eu costumo colocar um gel shaver, né? Por quê? Para deslizar melhor a lâmina, perfeito? Isso facilita muito para retirar esses fiozinhos, esses cabelinhos e a gente fazer um pezinho de maneira mais alinhada, mais adequada no cliente. Fora que para o cliente também é muito mais conforto, uma vez que ele não precisa ficar sofrendo aí com pelos sendo arrancados às vezes de maneira um pouco mais grosseira, né? Que acaba sendo dessa maneira quando a gente não utiliza nenhum tipo de produto ou até mesmo uma água, alguma coisa para poder soltar um pouco mais aquele fio. Alguns usam condicionador, outros usam gel shaver, outros usam creme. Então isso é bastante relativo e vai de profissional para profissional. Sempre verifique, olhe no espelho e olhe de frente para o cliente. Mantenha a cabeça dele alinhada para que você obtenha êxito e qualidade no serviço que você está executando. Agora nós vamos trabalhar no topo do cabelo desse cliente. Na parte de cima, ele quer cortar na tesoura. Esse cliente ele pediu para que eu tirasse somente um pouco do cabelo. Então nós vamos trabalhar tirando somente as pontas. Eu costumo baixar a cadeira, porque eu sou baixinho mesmo aí, mas essa regulagem aí fica a seu critério da altura que você vai executar isso. Se você for executar na cozinha, na cadeira da cozinha de casa, né? Como eu já fiz isso também, ou em outros lugares também, aí você vai se adaptando de acordo com a sua coluna, o quanto a sua coluna permite você se movimentar aí. Eu venho fazendo esse corte de maneira na horizontal, correto? Como vocês podem observar aí. Posteriormente, eu faço uma aferição, olha aí, na vertical. Sempre importante para a gente manter um alinhamento mais perfeito possível no topo do cabelo do cliente. Eu trabalho dessa maneira, fazendo horizontal e vertical, né? Cortando e verificando, correto? Agora eu venho fazendo a conexão entre o topo e a lateral, a aresta. O cliente não gosta do cabelo muito quadrado, então a minha mão fica levemente inclinada, né, entre a lateral e o topo da cabeça do cliente, observe. Dessa maneira eu consigo controlar mais ou menos ali o perfil de corte que o cliente quer dentro do padrão do rosto que ele tem. Isso aí é visagismo. Em outra aula eu explico um pouco mais sobre isso. Observe que o corte na tesoura também foi feito, né, de maneira que o cliente ficasse com a cabeça parada, a cabeça é, reta, correto? Agora eu venho com o pente de número 3, fazendo uma leve aferição nas pontas entre a conexão da lateral e o topo do cabelo do cliente, focando principalmente aí na região da aresta, né? Movimento reto nesse caso, tá? Para não entrar muito na parte de cima do cabelo, senão fica um pouco fora do padrão aí pro tipo de cabeça, pro tipo de rosto que esse cliente tem aí. Isso tem que ser levado em consideração. Muitas vezes a gente pode acabar entrando muito com a máquina e o corte do cabelo, o corte do cliente fica um pouco, fica muito para dentro, né? Então não é o tipo de corte que eu gosto de fazer aqui nesse tipo de perfil. A vontade do cliente predomina. Então ele quer um pouco mais para dentro ali, a gente fez dentro do limite para que ele tivesse um corte bacana.
E agora eu venho fazendo uma aferição com a tesoura, né? Pente corrido entre a lateral e o topo, para a gente deixar alinhado aí ao gosto do nosso cliente. Espero ter ajudado vocês. É um corte fácil e vocês vão conseguir administrar no dia a dia, perfeito? Para poder auxiliar aí seu pai, seu filho. Muito obrigado e até a próxima.